Em continuação, depois dessas paradas todas, tal, vamos ver o seguinte. Nós estamos agora pensando no... Vamos ver o significado de ômega. Qual é o significado de ômega? Nós sabemos que o valor deslocado do deslocamento x de t deve retornar ao valor inicial depois de um certo período que nós chamamos de t maiúsculo, tá certo? Que é aqui. Ou seja, x de t é igual a x de t mais t maiúsculo, que é o período. No caso de φ igual a zero, a gente vai desprezar aqui o φ igual a zero, nós temos o φ, deixa eu fazendo φ igual a zero para facilitar, a gente tem xm de cosseno de ômega t, veja que não tem o φ aqui, vai dar xm de cosseno de ômega, no lugar de t, eu boto t mais o período. Então, como nós sabemos que o cosseno se repete pela primeira vez quando o ângulo é acrescido de 2π, aqui é, quando o ângulo é acrescido de 2π, o cosseno se repete. Então, o que é que vai acontecer? Nós podemos dizer que desse modo, nós escrevemos ômega t mais 2π é igual a ômega multiplicado por t mais o período. Isso dá 2π igual a ômega sobre t, ômega igual a 2π sobre t, ou ainda ômega igual a 2π, 1 sobre t é a frequência. A grandeza ômega pode ser chamada frequência angular do movimento. Então, é importante chamar a atenção que essa grandeza ômega é denominada de frequência angular do movimento harmônico simples. A unidade de medida de ômega é o radiano por segundo. Aqui assim, ó, radiano por segundo. Na sequência, agora, nós vamos mostrar como é que é a variação do temporal em função dos parâmetros xm, ômega e φ. Nós dissemos que o xm, o ômega e o φ eram constantes, né? Então, dependendo de como é que é o xm, como é que é o ômega, como é que é o φ, a gente vai ter o gráfico diferente. Aqui está. O ômega é o mesmo, o φ é o mesmo, só o xm é que é diferente. Nós tínhamos o xm, aqui, ó, tá certo? Quando nós temos um xm, a nossa curva é essa daqui. Se nós passamos a ter agora um xm', ou seja, um xm diferente, a nossa curva vai ser essa aqui, xm'. Ou seja, passa pelos mesmos lugares, mas é mais esticada aqui. Vai lá, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Então, a amplitude é que aumentou, tá certo? A frequência continua a mesma, a posição inicial continua a mesma, mas a frequência aumentou. Como é que esse gráfico, como é que o gráfico varia com o ômega? Olha, o ômega dá o número de vezes que a oscilação se completa. Então, veja bem, estamos começando na mesma posição, aqui, ó, tá certo? Porque o xm é o mesmo, agora. Estamos começando na mesma posição também porque o φ é o mesmo, mas num caso nós temos uma frequência, essa aqui, por exemplo, nesse caso, é porque a frequência angular é 1, nesse caso vermelho, e aqui, assim, esse azul é outra frequência angular. Nós podemos verificar que nesse azul aqui, a gente tem mais oscilações na mesma unidade de tempo.
Portanto, significa que esse ômega aqui do azul é maior do que o ômega para o gráfico vermelho. A dependência de φ. O φ diz exatamente a partir de que momento a gente começou a medir. Então repare bem, essas duas curvas aqui elas são iguais, mas elas estão defasadas uma da outra. Isso significa que nós começamos a medir o tempo em momentos distintos. Começamos a medir o tempo quando, aqui nesse daqui, no primeiro, nesse que está marcado de azul, começamos a medir o tempo quando, chamamos t igual a zero, quando o x era o máximo, quando estava na posição máxima. E nesse outro caso aqui, nesse outro φ, nós começamos a medir o tempo antes do x chegar no x máximo. Aí ele chegou no máximo, depois ele diminuiu e foi seguindo do mesmo jeito. Então,